Olá. Pois é, fazia muito tempo que eu não fazia isso, cara, gravar um áudio pra internet. Só que, mano, na situação atual do Brasil, tá acontecendo, né? Não é no Brasil essa bosta, é no mundo inteiro. Eu tinha que fazer alguma coisa. Pra quem não sabe, eu já fiz muito podcast, já gravei muito episódio, tanto para um podcast próprio quanto para outros, enfim, já editei tantos outros também, fazem muito tempo que eu trabalho com podcast, que eu tô nesse meio. No entanto, pelo menos há um ano, eu não faço um próprio, eu não tenho um meu. Mas resolvi gravar um aqui porque eu precisava me expressar de alguma forma, eu precisava dizer sobre esse assunto. Você que está me ouvindo, eu não sei onde eu estou publicando isso. Eu posso publicar, não sei, nas minhas redes sociais, eu posso publicar isso no YouTube, eu não sei. Eu tenho canais no YouTube, mas eu não sei se eu vou, o que eu vou fazer, e provavelmente isso daqui vai ficar tão longo a ponto de ser praticamente inviável na maioria desses formatos. Mas se ficar tão longo a ponto de não caber em alguma rede social ou algo do gênero e eu quiser postar lá, no caso se você estiver ouvindo em alguma dessas redes sociais, eu provavelmente vou deixar o link disponibilizado de algum jeito para algum outro lugar onde há essa possibilidade de ouvir esse áudio. Se você quiser ouvir o áudio também é tão importante assim. Por quê? Eu estou dizendo isso, estou gravando isso por quê? Sim, é por conta do corona. Cara, essa porra do corona. Na verdade, eu acabei de vir de um podcast, eu acabei de escutar um podcast, onde a visão era muito... Eu não vou dizer que pessimista, e também não realista. É de certa forma realista, porque a realidade hoje em dia é pessimista diante desse cenário. E eu não gosto de pensar assim. E por que eu não gosto de pensar assim? Eu me incluo no dos piores cenários possíveis, porque eu estou atualmente desempregado, de ter em casa, enlouquecendo, assim como todo mundo. Não que todo mundo esteja desempregado também, mas enlouquecendo, igual a todo mundo. E é por isso que eu resolvi gravar. Eu poderia escrever, eu poderia gravar um vídeo, eu poderia fazer tantas coisas. Mas assim como eu já fiz há muito tempo, eu escrevia textos, crônicas, agora eu estou começando a mexer com vídeos, gravar vídeos, etc. E, bem, eu resolvi fazer um áudio e recorrer a esse recurso que eu conheço tão bem e que há tanto tempo não fazia. Eu sentia uma certa saudade de fazer isso, que existe um certo glamour em você gravar áudios e toda essa paixão do podcast ainda tem muito em mim. Eu adoro áudio, eu adoro, pra mim é o meu reino. Enfim, vamos se ater ao assunto aqui. Tá aqui para falar sobre o coronga, que é uma situação difícil, é uma situação complicada. Eu vou falar corona porque eu não gosto muito desse internetês ruê BR. É uma situação complicada em que o mundo inteiro está sofrendo algo que, bem, acontece. Já vi nego acusando o chinês e falando, é que nem falar gripe espanhola, por exemplo. Aliás, nessa época de pandemia, os mais diversos assuntos surgem, né? Tudo de volta. Porque é a gripe espanhola. Não, porque é H1N1. A febre bubônica. É febre ou a gripe bubônica? Nunca sei. Febre ou gripe, idiota. É alguma coisa bubônica lá. Peste. Não tem nada a ver. Que idiota. Ok, continuando. Não, porque em 1918 teve a gripe espanhola e etc, etc, etc. Todos esses anos nessa indústria vital, o brasileiro, não só o brasileiro, o mundo inteiro conhece a história das grandes pestes, grandes pragas que nos assolam. Cara, de tempos em tempos isso é inevitável. Eu não sei se é um filtro natural, mas acontece. Chega que muda totalmente as coisas. No século XV ou XVI, se eu não me engano, com a febre de novo, não é? A peste negra, possibilitou mudanças no feudalismo, no sistema feudal. Então todos esses acontecimentos, querendo ou não, causam mudanças. Eu acho que o fone tá batendo no microfone, mas ok. Eu vou ter que testar o áudio aqui, peraí. Ok, não estava acontecendo nada disso e eu olhei o negócio de trouxa. Enfim, continuando.
Tava falando aqui sobre o sistema feudal e como que ele foi mudado por conta da peste, né? Cara, se você for ver estudos, historiadores, relatos contam que o mecanismo, a mecanização do trabalho dos camponeses foi executada nessa época e teve um crescente absurdo por conta disso. As pessoas que viviam naquela época, segundo historiadores, etc., passaram por uma espécie de quarentena, onde elas não podiam ter tanto contato assim como vemos atualmente. E as pessoas lá naquela época era muito pior. Meu Deus, eu acho que o gato tá fazendo um barulho aqui. Ok, tá, talvez não seja só o gato. Enfim, o que acontecia naquela época era essa questão, sabe? Então, assim, os senhores feudais, para não contaminar todo mundo ali, liberavam os camponeses. Cara, é o seguinte, você não vai fazer seu trabalho, o que vai fazer seu trabalho são algumas ferramentas. Então, a mecanização, esse processo de mecanização influenciou, inclusive, no final do feudalismo. No final da era negra, né, dos tempos negros, que foi a Idade das Trevas, a Idade Média, etc. E isso possibilitou, mais para frente, o Renascimento. Tudo isso, e o Renascimento era outra época, né? E aí era o homem em ascensão e etc, todo o pensamento científico, etc e tal. E o que aconteceu depois? Não só, eu não falo aqui só da peste negra, mas assim como de tantas outras, é como se fosse um filtro natural mesmo. Como o termo que eu usei anteriormente, eu reforço aqui, porque é engraçado como que isso acontece de tempos em tempos e parece. Para quem já viu 2001, eu tô falando da Odisseia no Espaço, se eu não me engano esse é o nome, do Kubrick lá. Para quem viu o filme, eu talvez vou explicar algo que alguém não saiba, mas é bem provável que todo mundo saiba porque é um filme manjado. O meteorito, não sei, aquele bicho preto, troço lá, vocês me corrigem depois. Aquele troço, ele surgiu na época dos macacos, e surgiu depois na era dos humanos lá, e aí tipo, você pode notar que sempre que ele surgia, a evolução acontecia e o ser humano evoluía, digamos assim. Ou seja, era como se eu tenho que lembrar o nome daquele troço. Monolito, isso, eu acho que é essa a palavra, eu espero muito. Quando o monolito surgia, ele evidenciava o que aconteceu de mudança. A primeira vez que ele apareceu foi na era dos macacos, né, em que nós aprendemos as primeiras ferramentas, etc. e tal, em que o homem estava se desenvolvendo. Depois ele surgiu, eu acho que ele foi na época dos astronautas, né, que foi basicamente atualmente, e mais tarde futuramente. Enfim, a história que eu quero contar aqui eu quero comparar o monolito com as pestes que vêm acontecendo na humanidade. É muita viagem, sim, é muita viagem, mas se você parar para pensar, o ser humano foi moldado a partir dessa peste, dessas pragas, certo? E elas são naturais, querendo ou não, são naturais. O H1N1 aconteceu em 2009, se não me engano. Ou seja, faz pelo menos 10 anos. Deixa eu ver, a espanhola aconteceu há 100 anos atrás. Então, é recorrente, querendo ou não é recorrente. E isso sem falar de casos menores, né? Como por exemplo o Ebola. Ebola foi em 2014, se eu não me engano. Então, existe essa recorrência, certo? Agora, o que eu quero dizer aqui é que os nossos hábitos atualmente são mudados de acordo com isso, de acordo com esses acontecimentos, com esses fenômenos. Por exemplo, muito hábito de tomar banho foi consolidado depois da peste negra. Por quê? A peste negra provinha das bactérias presentes nas pulgas que estavam nos ratos. E essas pulgas passavam para os seres humanos, que por sua vez não tomavam banho. Então a sujeira, toda essa podridão, proporcionava melhor proliferação dessa bactéria, que
provinha das pulgas, certo? Então, é exatamente isso que eu quero dizer. Não é porque a gente está nesse período de mudança em que o mundo acabou. O mundo continua o mesmo e as coisas continuam. Agora, a gente tem que olhar para a perspectiva pessoal, é claro. Para muita gente o mundo está desabando. Sim, porque o dia a dia dela está sendo completamente diferente. Nós estamos todos os dias confinados nos nossos próprios quartos, e a nossa saída máxima é ali na cozinha, é ir para a varanda, sabe? Para quem tem varanda, para quem tem sacada, etc. Então essa é a realidade de hoje. E como que eu trabalho, como que eu faço? Tem muita gente parada. Então essa é a visão que eu quero passar aqui, porque como a humanidade vem se moldando, assim como a mecanização aconteceu lá no final da Idade Média, que proporcionou o final da Idade Média, eu acredito que atualmente essa peste, essa praga, essa pandemia, proporcione novos aspectos, novas mudanças de trabalho, até mesmo de trabalho, porque a partir dela é possível a humanidade, né, perceber como que dá para você trabalhar de casa, sabe? A internet, acredito que é a principal ferramenta que é responsável para tornar isso viável, sabe? É uma realidade possível graças à internet. Então, para quem está nesse período, que nem eu já mencionei antes, o podcast que eu ouvi trazia uma visão muito pessimista. Não porque a gente tá na merda, a gente tem que aceitar que tá na merda mesmo. E é um período de bosta, para quem tem ansiedade, fudeu. Olha, eu não tenho ansiedade. E não posso falar nem de perto com relação a quem tem. Por favor, eu não quero falar sobre isso porque eu não faço a mínima ideia. É claro que para quem é ansioso, para quem tem certas... para quem tem esses pensamentos, cara, deve ser 1000 vezes pior, e eu não tô aqui para dar um parecer que não é a sua realidade, sabe? Eu tô querendo dizer aqui a minha realidade, que é o que eu tô fazendo em tempos de coronavírus. E como eu já disse anteriormente, eu tô desempregado, tô o dia inteiro em casa e procurando coisas para me sustentar, porque é o básico, sabe? Você tem que fazer uma coisa, você não pode parar. Vou trazer uma idiotice aqui tremenda. É aquela coisa que os coaches falam, né? Pensamento de tubarão. Você não pode parar nunca. Tamanha idiotice dos caras. Mas enfim, falando sério agora. O que eu quero dizer é: a sua saúde mental é muito mais importante do que isso tudo. E é claro que em tempos de confinamento isso não é nada fácil. Eu não posso falar muito também, porque dias ou outros eu dou uma surtada, e umas surtadas feias, cara, porque é normal. E infelizmente é normal. A situação atualmente ela é instável. Tudo é instável. E cara, não queira achar que tá tudo bem. Pelo contrário, não está tudo bem. No entanto, você tem que ficar bem. Você tem que continuar bem. Porque eu encaro a situação, eu sou muito mais aquele pensamento de que você tem que ser realista, não pessimista ou otimista. Pelo contrário, você tem que ver os prós e os contras da situação e o que você pode fazer. Nesse momento, como eu estou confinado, cara, eu estou tirando tempo para minha paz mental. É claro que, como eu já disse anteriormente, o meu corpo não é o seu, o meu pensamento não é o seu. O que eu faço para mim pode não ser tão benéfico para você, mas eu tiro mais tempo para meditação, por exemplo. Eu tiro mais tempo para um self-care, um cuidado pessoal, sabe? Que faz parte, que é importante nesses tempos. Então, o que eu quero dizer aqui no final das contas é para você cuidar tanto do seu emocional quanto do seu mental. Porque isso no final é o que manda. Porque, cara, você pode estar numa situação merda, você pode estar numa situação bosta. A questão não é como você tá, do jeito que você tá, mas sim como você se sente, do jeito que você encara isso. Eu não quero trazer nada de coach, nada de mindset, dessa bosta toda
Não quero falar essa merda. Só quero reforçar a ideia aqui de que é importante você entender sim a situação, você compreender o que está acontecendo e o que você pode fazer com relação a ela. Eu imagino assim, quando tudo isso aconteceu, tudo isso explodiu, quando o mundo desabou, aliás, está desabando, né, aos poucos, mas para mim, quando desabou, eu parei, tirei um dia para descansar a cabeça, porque eu estava muito pilhado, tudo aconteceu muito rápido para mim, e eu precisava pensar num plano para traçar alguma coisa, fazer alguma coisa amanhã, porque eu não posso, eu tenho que agir, eu tenho que fazer isso. Eu fiquei exasperado e toda essa situação, sabe? Que maluco. Parei, fui dar uma caminhada, sem fone de ouvido, sem nada. Cara, pra quem me conhece sabe que eu adoro música, fone de ouvido direto, podcast, música direto. Falei, dessa vez não. Dessa vez eu deixei o fone em casa. Dessa vez eu fui andar sozinho. Sem roupa de caminhada, cara. Sem tênis, sem nada. Só andar. Pra quem me conhece, eu moro perto de uma avenida aqui. Então, bem, é só movimentação de carro. Não tem ninguém que more por perto, que fique... Enfim, eu não tive contato com ninguém. O que reforçou essa minha decisão. Então eu fui, tirei um tempo pra andar. Umas meia hora, 1 hora, 2 horas de caminhada. Que é um tempo pessoal para pensar. E essa é a palavra, pensar. Porque o que você pensa, o que você projeta hoje para você mesmo, é o que manda, sabe? No final das contas, manda muito você enxergar uma situação e entender o que está acontecendo. É muito mais eficaz do que você se afobar e desesperar e acreditar que tudo já acabou. Sabe? Então nessa, fui andar, fui refletir, tranquilo. No meio da caminhada eu tô lá, foi onde a situação acalmou um pouco mais, né? O bom é que essas andanças assim, elas têm essa propriedade de te dar uma acalmada. Então, ao mesmo tempo que eu tava nervoso, pilhado, estressado, etc., eu fui dar essa andada no meio dela, depois de 1 hora por aí, já estava mais tranquilo, mais crítico para a situação, menos nervoso, e aí foi lá que eu tive um pensamento, foi lá que eu parei para pensar na situação de fora mesmo, como um terceiro, não como se eu estivesse nela, não parei de pensar como se ela me afogasse, mas assim como eu visse por fora. E eu pensei literalmente isso, como se eu estivesse sendo afogado por situações, por problemas, por questões que eu não poderia dar conta. Porque trazendo uma ideia, uma mentalidade aqui muito simples, é fácil você identificar o mar como algo gigantesco, ainda mais se você está no meio dele. Se você olha para um lado, olha para o outro, não vê nada, você olha para baixo e tem só profundezas. Para mim, essa é uma visão pessoal minha, de abismo, sabe? Não tem nada pior do que o mar, cara. A gente não conhece, não faz mensidão do que tem lá. Então, esse foi o problema em que eu estava metido. E o que eu vou fazer agora? A questão é, quando um afogado está se afogando, qual que é a recomendação para ele? É que ele não se desespere. Ah, como não se desespere? Pô, a situação ele vai morrer, que não sei o que e tal. Sim, é muito difícil, é impossível. E é por conta disso que a maioria das pessoas que morrem afogadas, sabe? Porque alguém vai lá socorrer e a pessoa tá tão desesperada que ela se agarra na primeira coisa e acaba afogando outra pessoa junto. Então, bem, ao contrário dessa situação, por conta disso que eu fui fazer a tal da caminhada, e eu cheguei nessa conclusão. Quando alguém está morrendo afogado, se afogando, a pior coisa que tem é você agir de imediato, é você ficar em desespero, você ficar pilhado. Sempre bom você ter saúde mental para você traçar coordenadas, certo? Para você traçar movimentos, traçar ações, atitudes, a forma de você encarar aquilo. Pois bem, diante disso, eu percebi que não poderia traçar planos para amanhã, não poderia traçar planos para a semana que vem, eu não sei quando,
Mas é claro que eu não poderia descansar. É ao contrário, é o oposto. Você se acalmar, se tranquilizar, do que você relaxar. Você não pode parar. Você tem que se manter ali em atividade, manter a sua saúde mental acima de tudo, manter o seu emocional equilibrado, que é muito importante nesses momentos, e traçar um plano. É claro que se esse plano não dá certo, se dá certo, se não dá certo, você vai ver lá na frente. Mas traça um plano e dá a primeira abraçada. Foi na primeira abraçada? Foi. Dá a segunda. Dá a terceira. Começa a bater o pé e assim você vai indo em direção para um caminho. E é muito importante quando você está numa situação dessa, em que você está perdido, está na sua casa confinado, não tem o que fazer e literalmente não tem para onde ir. E o que as pessoas fazem? Ficam desesperadas. Assim como eu já fiquei, cara, pode ser que amanhã eu surte de novo. É isso que eu tô querendo dizer, que eu não quero passar a imagem da mansidão em pessoa, da calmaria. Muito pelo contrário. Eu quero mostrar aqui o olhar de alguém que é desesperado, é o oposto de tudo isso. Porque eu não quero ser inumano nessas horas, eu não quero passar a imagem de coach, não quero passar nada disso, cara. Eu quero dizer o que eu sou, o que eu tenho para dizer. Porque eu vejo muita gente desesperada, muita gente assim, eu entendo. Eu também a gente tá no mesmo barco. E sim, a gente tá ouvindo música dos violinistas no Titanic, cara. Infelizmente é isso. E aí, bem, diante disso eu queria dar essa mensagem. Apesar de ter sido... Eu achei que ia ser muito longo. Ia ser muita coisa, tipo uns 40 minutos, uma hora. Na verdade eu perdi muito a prática. Quando eu gravava podcast ia por base 1 hora, 1h30, 2, sabe? Pra editar depois ficava um cu. Mas enfim, eu espero que a mensagem tenha ficado. Mais uma vez, não sei. E se você tá ouvindo, eu vou colocar essa parte lá no final. Se alguma plataforma não permitir mais do que, sei lá, 5 ou 10 minutos. Se você tá ouvindo esse áudio, eu continuei ele, tá? Ele deu cerca de 20, 23 minutos. Se você quiser continuar, ele tá no link aí em algum comentário, em algum lugar, etc. Tá certo? Qualquer coisa me pergunta e eu posso te mandar de boa. Provavelmente eu upei num YouTube da vida ou algo do gênero. Mas enfim, fica lá e confere. Agora para você que chegou e já ouviu todo o áudio, bem, era basicamente isso que eu tenho para dizer. Tá certo? E espero que todos fiquem bem.